Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Ortodontia em Evidência. Hoje eu vou conversar aqui com vocês falando sobre se há influência, da gente colocar o disjuntor, preso no primeiro molar permanente ou no molar descido na erupção desse canino permanente que ainda vai vir lá na frente, se favorece, o disjuntor ele tá na região de molar ou se favorece se ele está na região de segundo molar descido, ou seja, se ele está mais anteriorizado, Se por ele estar mais anteriorizado, se vai favorecer a angulação desse canino, desfazer aquela angulação que ele vem, mesioangulado, para facilitar com isso a sua erupção, tá? Será que a gente colocando um disjuntor mais para anterior, no caso, nos molares descidos, nos segundos molares descidos, vai facilitar essa perda da angulação do canino e assim, consequentemente, sua erupção? Ou será que não tem diferença, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Valeu, galera! Se você está curtindo o nosso conteúdo, nosso canal, não esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir nosso conteúdo, deixar seu comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo que você tenha, compartilhar com seus amigos também nossos vídeos para que eles conheçam também o nosso canal, nosso conteúdo, tá joia? Valeu, galera! Então, pessoal, para tirar essa dúvida se a desangulação desse canino, vai ser melhor se a gente colocar o parafuso do disjuntor no segundo molar descido ou lá atrás mesmo, no primeiro molar permanente, a gente trouxe um artigo aqui, tá, que fala justamente sobre isso, sobre a influência dessa posição, do parafuso disjuntor na angulação desse canino permanente, que está por vir, depois de alguns anos. Então, um trabalho muito bom, realizado por Alessandro Ugolini e colaboradores, um trabalho que foi publicado na Journal of Facial Orthopedics, tá? No ano passado, em 2020 do ano passado, em maio de 2020 do ano passado, e que eles justamente avaliaram isso, Eles queriam saber se o canino superior, se tinha algum resultado nesse canino superior, o fato da gente fazer uma disjunção rápida na maxila, ancorado ou no molar descido, o segundo molar descido, ou no primeiro molar permanente, se isso de alguma forma iria influenciar o canino superior, tá? Então, para isso, eles selecionaram 108 crianças que foram divididas em 3 grupos. Um grupo era com a disjunção com a ancoragem sendo realizada no segundo molar descido, um outro grupo com a ancoragem sendo realizada do primeiro molar permanente e um terceiro grupo controle, que não foi feita disjunção nesses pacientes, tá? E, como resultado, os autores tiveram uma melhora muito boa na angulação do canino nos grupos que foram feitas as disjunções, independente de ter sido no molar descido, no segundo molar descido, ou ter sido no primeiro molar permanente, houve uma melhora na angulação desse canino. Além desse resultado importante da gente saber que pode facilitar, a erupção do canino superior por ter feito uma disjunção numa idade, jovem para o paciente, que está com essa atresia maxilar, eles também observaram que não houve diferença entre você colocar o parafuso ancorado no segundo molar descido ou você colocar o parafuso ancorado no primeiro molar permanente. Não havia diferença no grau de melhora da angulação desse canino superior. Tá joia, pessoal? Então, tanto fazia a gente ancorar em um como ancorar no outro. Mas, com relação ao controle, houve sim diferença, Os pacientes que não tiveram a disjunção realizada, esses sim, não tiveram a melhora na angulação do canino, mostrando que o fato de não fazer a disjunção não causava uma melhora natural da angulação desse canino, tá? Então, justificando a importância de se fazer uma disjunção, independente, tá? Se tiver ancorado no molar descido ou se tiver ancorado no molar permanente com relação a essa angulação de canino. Beleza, galera?
Bem, pessoal, a gente viu que a disjunção sendo realizada, tanto ancorada em molar descido, quanto no segundo molar descido, né? Quanto no primeiro molar permanente, não causava, né, diferença entre elas no grau de melhoria na angulação do canino, né, permanente, que estava para vir, né, depois de alguns anos. A gente viu que todas as duas formas eram capazes de promover, né, essa melhora na angulação desse canino, né? No entanto, será que a forma do arco é diferente, né? A gente ancorar no molar descido, a gente ancorar no molar permanente. Será que essas formas de ancoragem alteram o formato da arcada dentária, já que o parafuso ele está mais anteriorizado ou menos anteriorizado? Então, essa é a nossa dúvida de hoje, com relação a será que o formato do arco maxilar fica diferente a gente ancorando no segundo molar descido ou ancorando no primeiro molar permanente? Vamos ver aqui o que, é que a gente preparou para vocês. Então, pessoal, para tirar essa dúvida de hoje, a gente separou aqui um artigo muito bom, publicado na Journal of Facial Orthopedics em 2017, né? Um ensaio clínico randomizado, realizado por Carmen Cerruto e colaboradores, em que ela justamente avaliou, junto com os outros professores, essa influência, né, da posição do parafuso, né, do disjuntor, ele estando ancorado no segundo molar descido, se esse formato do arco era diferente de que quando a gente ancorava esse parafuso no primeiro molar permanente. Então, para isso, ela fez uma avaliação das mudanças radiográficas e as mudanças no arco dessas crianças para verificar se havia diferença, né, entre a gente fazer uma ancoragem no segundo molar descido e no primeiro molar permanente, né, se havia alguma diferença nesse desenho do arco final do paciente, tá joia? Então, para isso, os professores utilizaram 70 crianças, dividido em dois grupos, tá? Todos eles tinham uma mordida posterior cruzada, né, unilateral, tá? E que eles fizeram, um grupo era ancorado no segundo molar descido e o outro grupo ancorado no primeiro molar permanente. E comparado em dois momentos diferentes, né? O tempo inicial, né, antes da realização da disjunção, eram feitas essas imagens radiográficas e dos modelos, e no tempo final, após 10 meses de disjunção, né, como é que estavam esse desenho do arco dos pacientes. Para essa avaliação, eram feitas imagens radiográficas e eram feitos também escaneamento desse arco dos pacientes para fazer esse estudo, tá? E nesse estudo, eles avaliaram tanto as rotações dos primeiros molares, quanto as rotações dos incisivos centrais e laterais. Então, o que é que os autores, né, observaram, tá, com esses resultados? Pessoal, eles observaram que os disjuntores que eram presos nos segundos molares descidos, os incisivos superiores desses pacientes, eles apresentavam uma inclinação, né, uma perda de inclinação, vamos assim dizer, né, uma lingualização maior do que nos casos em que os disjuntores eles eram presos nos primeiros molares permanentes, tá? Isso tanto do incisivo central quanto do incisivo lateral. E eles creditaram essa perda de inclinação desses incisivos nos pacientes que eram disjuntados com o parafuso preso no molar descido, há uma maior influência da região anterior, tá, da disjunção, já que o parafuso estava mais anteriorizado, e também pela força do lábio nesses pacientes que estavam numa idade mais jovem, né? Então tinha mais influência do lábio no posicionamento dos incisivos do que um paciente mais velho, né, que já estava com o molar permanente erupcionado. Observaram também que houve um aumento do ímpar, né, que dá a inclinação do incisivo inferior, nos pacientes que fizeram uso dos disjuntores presos aos molares descidos, tá?
do que nos pacientes que fizeram uso do disjuntor preso ao molar permanente. Então, outra coisa que os autores observaram é que esses pacientes que tinham o disjuntor preso a um molar descido, né, eles apresentaram, ao final do tratamento, né, uma distorrotação maior do molar permanente do que os pacientes que tinham o disjuntor preso no próprio molar permanente, tá? O que de fato é até esperado, né, já que esse molar, já que ele está sem a banda, né, ele está solto, né, a banda está preso no molar descido. Então esse molar ele vai tentar, né, através de rotações, fazer sua oclusão, né, com o molar inferior, tá? Além de que quando o disjuntor ele está preso, né, no molar permanente, ele estabiliza essa rotação desse dente, né? Então é evitado também por isso, tá joia? Todas essas avaliações foram feitas 10 meses após o início do tratamento com os disjuntores. Então, pessoal, fica aqui de sugestão baseada aqui nesse artigo que, caso você precise de uma melhora na inclinação dos incisivos centrais e laterais, né, que eles rotacionem melhor, que eles venham um pouco mais para a lingual, ou que até mesmo que o incisivo inferior vestibularize um pouco mais, né, ganhe um pouco mais de espaço para o arco inferior também, você pode de repente cimentar, né, seu disjuntor no segundo molar descido, já que vai ter uma melhora nessas medidas dentárias do paciente, tá certo? Beleza, galera? Valeu, aí! Fala, galera! Nossa aula de hoje vai falar sobre uma dúvida que a gente recebeu sobre o protocolo de expansão com constricção alternada da maxila, né? Aquele protocolo de abre a maxila, fecha a maxila, abre a maxila, fecha a maxila, né? Faz isso semanalmente com o objetivo de soltar mais essa maxila, né? Então, uma das dúvidas que a gente recebeu foi que se realmente esse protocolo ele era eficaz, né, quando a gente queria fazer tracionamento de maxila, né, naqueles casos de correção de classe 3 com deficiência maxilar, né, classe 3 esqueléticas por deficiência de maxila. Se havia diferença entre a gente fazer uma disjunção e pôr a máscara facial, ou se era melhor fazer a disjunção com constricção alternada. Beleza? Vamos ver aqui o que a gente guardou aqui para vocês como resposta para essa dúvida. Beleza? Vamos lá, galera. Aí. Vamos lá. Então, galera, para tirar essa dúvida, se vale a pena a gente fazer esse protocolo de expansão com constricção alternada ou fazer uma disjunção apenas direta, a gente trouxe para vocês aqui um artigo de 2018, né, que ele fala um pouco sobre isso, tá? Esse trabalho, realizado por Parayarutotan, né, e colaboradores, né, eles avaliaram exatamente isso, né? O protocolo convencional, né, de disjunção da maxila, expansão rápida da maxila, e um protocolo utilizando essa expansão com constricção da maxila e utilização, né, da máscara facial para saber se tinha diferença, né, quando se utilizava a máscara facial e utilizava um protocolo ou outro protocolo, tá certo? Então, pessoal, a gente sabe que quando ocorre a disjunção da maxila, né, ocorrem rupturas e suturas, tá? Para haver essa formação, essa neoformação óssea posteriormente com um formato de arco diferente, né, após essas disjunções, tá? Então foi visto em alguns trabalhos que algumas dessas suturas podem não ser rompidas totalmente, tá? Quando se faz uma disjunção convencional, a disjunção que a gente está acostumado a fazer, né? Aquele protocolo, a gente vai abrindo até chegar naquela quantidade que a gente espera e trava o parafuso e aí sim coloca a máscara facial. No entanto, também foi observado em alguns trabalhos que a disjunção, né, maxilar e constricção alternada nesse protocolo abre e fecha semanalmente, foi observado nesses trabalhos que esse protocolo foi capaz de romper essas suturas de forma mais eficaz, tá?
e com isso, né, produzindo mais efeitos benéficos. Então, a gente, né, recebeu essa dúvida, né, perguntando, né, se no uso da máscara, né, se haveria diferença, né, no resultado final dessa protração maxilar, né, com a máscara facial, se a gente fizer a disjunção convencional, a disjunção rápida maxilar convencional, ou se a gente fizer essa disjunção com constricção alternada. Foi por isso que a gente trouxe esse trabalho desses autores, um trabalho muito legal, tá? E nesse trabalho eles avaliaram 18 pacientes, tá? 9 com o protocolo convencional e 9 com o protocolo de disjunção e constricção da maxila. Independente do paciente ter uma mandíbula prognata ou não, tá? O objetivo era avaliar o efeito maxilar desses dois protocolos com o uso da máscara facial. Porque o objetivo era avaliar o efeito, né, final do uso da máscara facial utilizando um desses dois protocolos previamente, tá? Então, como resultados, os autores teve muito mais efeitos benéficos no protocolo em que foi feita a disjunção com a constricção da maxila, tá? Então, teve uma melhora nas modificações esqueléticas, dentárias e tegumentares do paciente, né? Foi visto que a maxila ela vinha mais para anterior, né, quando se utilizava esse protocolo de expansão com constricção alternada da maxila. Também foi observado que a rotação horária da mandíbula, né, para baixo e para trás também era maior nos pacientes que faziam esse protocolo e que tinha também mais inclinação para vestibular dos incisivos que também realizavam esse protocolo ao invés do protocolo convencional. Então, tudo favorável para a correção de uma maloclusão esquelética de classe 3, tá? Quando se fazia o uso da máscara associado a essa disjunção prévia, né, com constricção alternada da maxila, tá? Esse protocolo que a gente mencionou. Agora, pessoal, no mesmo ano, né, pela Journal Orthodontics, foi publicado um artigo, né, uma revisão sistemática com meta-análise sobre essa expansão da maxila, nessa disjunção maxilar com constricção, comparando com a disjunção convencional, tá? E eles tiveram como resultado que teve uma diferença, embora fosse pequena, tá? Favorável a essa disjunção com constricção alternada para a correção das classes 3, com melhoras das medidas cefalométricas. Então, esse protocolo ele exibiu uma maior correção desse overjet do que quando se utilizava o protocolo convencional. Agora, o que é que os autores viram também? Então, eles viram que com relação às modificações dentárias não havia diferença, tá, entre utilizar o protocolo de disjunção convencional e esse com a constricção alternada, né? E viram também que os estudos que existiam sobre isso, eles viram que esses estudos eles tinham uma evidência limitada com alto risco de viés, né, quando se avaliava essa disjunção com constricção com relação ao protocolo convencional. Então ele sugere que realmente é necessário ainda estudos com um grau de evidência, tá, maior, para realmente se ter certeza que vale a pena fazer a expansão com constricção alternada, tá joia? Mas foi visto, né, pelo menos há indícios hoje de que esse protocolo é mais eficaz do que o convencional, tá joia? Beleza, galera? Espero aí que tenha ajudado aí vocês nos próximos casos de correções aí das maloclusões esqueléticas de classe 3, beleza? Valeu, galera! Aí! Fala, galera! Hoje preparamos para vocês um videozinho sobre uma dúvida que a gente recebeu e bem interessante, tá? Foi com relação à modificação no posicionamento do côndilo após uma disjunção, né? Após fazer uma disjunção, o paciente está lá com a mordida cruzada, muitas vezes, né? Talvez até a maioria das vezes seja unilateral, né? E aí ele dá aquela alteração mandibular, né? Fica a mordida cruzada unilateral
devido ao posicionamento, né, da mandíbula, né, que ela procura o contato e ela desvia para algum dos lados, tá? E aí foi perguntado, né, após a correção, né, dessa disjunção, em que a mandíbula vai ser reposicionada, né, a alteração no posicionamento do côndilo, né, que pode interferir no crescimento de repente ou não, né? E aí, né, o que é que acontece quando se faz essa disjunção nesses casos, né? Em relação à região da ATM, há alguma modificação? Então, pessoal, para tirar essa dúvida com relação à modificação de posicionamento do côndilo, a gente trouxe um artigo desse ano, tá, de 2021, da Children, e foi publicado em janeiro desse ano, né? Um artigo publicado por Rosa Maria Fastuca e colaboradores. Então, eles tiveram como objetivo exatamente isso, né? Avaliar a posição desse côndilo, né, nesses pacientes que tinham a mordida cruzada posterior. E após essa correção da mordida, né, com a expansão rápida da maxila, né, o que é que de fato modificou no posicionamento desse côndilo, né, no eixo desse côndilo, tá? Então esse artigo ele avaliou exatamente isso, a modificação no posicionamento do côndilo nas crianças que tinham essa mordida cruzada e foram submetidas à disjunção rápida da maxila, né, para saber se havia alteração no posicionamento do côndilo dessas crianças. Para isso, eles utilizaram avaliação, né, fizeram uma análise tridimensional, tá? Contaram com 32 pacientes para a realização desse estudo, em que essas crianças, né, foram feitas a disjunção delas com um RAS, tá? E que esse RAS era preso no segundo molar descido, certo? Essa avaliação foi feita 12 meses após essa disjunção. Então foram feitas tomografias antes da disjunção e depois da disjunção, na verdade com 12 meses, né, após a disjunção, para avaliar de fato esse posicionamento do côndilo, né, se teve diferença. E como resultado, pessoal, o que é que eles tiveram, né? Que não havia uma diferença estatisticamente significante no posicionamento condilar antes, né, da disjunção e 12 meses após a disjunção. Eles observaram que o côndilo teve uma modificação, né, para frente, lateralmente e também para baixo, mas sem ter diferença estatística nessa movimentação. Tá joia, pessoal? Então fica aí como um comentário aqui para vocês que enviaram para a gente dúvidas com relação ao posicionamento condilar, né, após disjunção, que não há diferença, então fiquem tranquilos, tá? Pode fazer essa disjunção em pacientes crianças, né, em crescimento, que não vai ter repercussões negativas nem também positivas, né, com relação ao côndilo desses pacientes. Então, galera, espero que tenha sido bastante útil aqui nossa dica de hoje aqui sobre esse tipo de casos. Podem ficar tranquilo que modificação prejudicial não vai haver nenhuma nesses pacientes, tá certo? Que fazem a disjunção, beleza? Valeu, galera! Aê! Tchau, tchau! Aê! Hoje vamos conversar sobre uma dúvida muito legal que eu não lembrava e acabou essa semana agora acontecendo, de me perguntarem com relação ao protocolo, né, de se eu prefiro utilizar uma volta completa, né, por dia na hora que eu vou fazer a minha disjunção, se eu utilizo meia volta, se eu utilizo uma volta só todo dia. Então, como é que a gente faz nossa disjunção, tá? E aí eu resolvi trazer também uma evidência científica sobre isso, tá? Para complementar aqui o que eu vou falar, tá certo? Então eu trouxe um trabalho, né, um ensaio clínico randomizado, que foi feito em 2010, publicado pela European Journal Orthodontics, um artigo muito legal, né, um artigo publicado por Sabri Ilhan Hamoglu e Zafer Sari, e que esse trabalho, né, ele avaliou exatamente isso, né, se tinha diferença, né, na dentição mista, a gente fazer uma expansão rápida ou uma expansão semi-rápida, né? Essa disjunção rápida, essa disjunção semi-rápida. Será que tem diferença, né, no formato final do arco, no quanto vai abrir, né? A gente fazer muitas voltas logo ou fazer de pouquinho em pouquinho todo dia, se a gente consegue o mesmo resultado no final. Então vamos lá. Então como é que os autores primeiro diferenciaram o que é que era rápida e o que é que era semi-rápida? Olha, o protocolo de rápido,
eles colocaram como sendo ativações diárias, né, de 2/4 de volta por dia, tá? Até se conseguir a quantidade desejada. Já no protocolo da ativação semi-rápida, era feito 2/4 de volta por dia na primeira semana e depois era continuado, né, ativando apenas 1/4 de volta todo dia, tá? Até também chegar à quantidade desejada. Lógico, né, que ia demorar muito mais dias para se chegar na quantidade desejada do que você aplicar 2/4 de volta todo dia, tá certo? E eles foram avaliar isso. Será que ia ter diferença, né? Ou era só em relação ao tempo de chegar no resultado final, tá? Então foi feita uma avaliação no início e no final, tá? Para se saber o que é que se conseguiu de fato, né? O que é que eles viram como resultados principais? Veja só. Então eles observaram que a base maxilar, né, o osso maxilar, ele foi ampliado em ambos os casos, tá? Ambos os protocolos, não teve diferença. Então eles observaram também um aumento na cavidade nasal, nos dois protocolos também, e a distância intercanina e intermolar de ambos os protocolos também foi melhorada, né? Também aumentou essa distância intercanina e intermolar nos dois protocolos também. E que os dois protocolos também promoveram uma inclinação vestibular dos molares, né? Onde o aparelho ficava preso, tá? Ficava ancorado. Ou seja, qual foi a diferença no arco superior que foi observado? Nenhuma, tá? Então, independentemente de a gente utilizar um protocolo mais rápido ou menos rápido, né, para conseguir essa disjunção rápida da maxila, as medidas esqueléticas, né, os resultados esqueléticos que a gente vai conseguir e as modificações dentárias vão ser as mesmas também, tá? Foi isso que foi observado nesse trabalho, tá? Então, fica como dica aqui, né, se você vai fazer 2/4 todo dia, né, ou só 2/4 na primeira semana, ou uma volta completa todo dia, né, fica aqui como sugestão, algo muito pessoal, tá? Eu costumo fazer o meu protocolo, já que eu sei que não há diferença em termos esqueléticos, em termos dentários, a gente vai conseguir o mesmo resultado ao final. Eu costumo fazer de acordo com o que eu sinto no paciente, tá? Se eu percebo que é um paciente que é muito colaborador, que tá afim, né, que não vai se queixar por pouco, né, que quer resolver logo, que quer também tirar logo, né, ou seja, vai colaborar com o tratamento, eu costumo geralmente ir nos protocolos mais rápidos, tá? Lógico que isso vai depender da quantidade que eu preciso de espaço, né, de disjunção total. Se for um caso que eu não preciso de muita disjunção, né, talvez se eu for aplicar uma volta completa todo dia, né, quando o paciente voltar para mim, talvez já tenha passado, né, talvez aquela quantidade de dias que eu vou poder vê-lo novamente seja muito grande para a quantidade de ativações que ele vai fazer. Então eu uso muito o bom senso, né, com relação ao que eu sinto do paciente e com quantos dias o paciente vai poder voltar para mim, tá? Então, para saber se eu vou aplicar mais voltas por dia, menos voltas por dia, para poder casar mais ou menos o dia que ele vai voltar para mim, para poder eu reavaliar e travar o parafuso ou não, tá joia? Normalmente, tá, eu utilizo 2/4 de volta por dia, tá, como tá aqui. Mas tem casos que eu realmente começo com a volta completa já no primeiro dia, às vezes até o terceiro dia, né, com a volta completa, depois eu reduzo. Então varia, né, de acordo com alguns casos. No grosso, né, na maioria das vezes, eu utilizo 2/4 de volta por dia, tá? Uma de manhã, uma de noite. Normalmente esse é o protocolo mais comum que eu utilizo, mas há variações. Há uma ativação só por dia, há uma volta completa por dia, há uma volta completa por dia nos 3 primeiros dias e depois eu reduzo. Então tem as variações sim, tá certo? Não é uma receita para todos os casos iguais não. Beleza, galera? Então espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo com essa evidência que a gente trouxe também, tá joia? Valeu, galera, até o próximo vídeo, ai, tchau, tchau, ai. Nesse vídeo de hoje a gente vai abordar
é um assunto bem interessante com relação à disjunção, que é o fato de se o ritmo, né, a velocidade com que a gente ativa, né, nosso disjuntor, né, na hora que a gente está fazendo a disjunção rápida da maxila, se isso de alguma forma tem algum efeito na reabsorção radicular. Tá? Será que a gente vai ter mais reabsorção radicular se ativar mais vezes por dia, né, usar aqueles protocolos de uma volta completa por dia, ou uma volta completa nos primeiros dias, né? Será que esses protocolos mais rápidos ainda, né? Eles provocam mais reabsorção radicular, né? São mais agressivos do que aqueles protocolos que utilizam 1/4 de volta por dia ou 2/4 de volta por dia. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. A gente vai abordar esse tema sobre reabsorção radicular quando se faz disjunção maxilar. Tá joia? Vamos ver aqui o que a gente guardou para vocês. Olha, galera, se tá gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, para que eles também tenham conhecimento sobre o que a gente vem postando aqui, né? Pode colocar aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, né? Se você tá com vergonha aqui de colocar, não quer aparecer, né? Que tá com essa dúvida, sei lá, não gosta de falar em público, você pode também entrar no nosso Instagram e mandar um direct, tá? Para o Ortodontia Evidência, ou diretamente para o WhatsApp do Ortodontia Evidência e deixar a sua dúvida ou a sua sugestão diretamente para a gente, tá? Ninguém vai saber, né, do que foi você que perguntou, que foi você que sugeriu. E aí a gente vai gravar um conteúdo especialmente para você, tá joia? Então, vai lá, não esqueça de deixar a sua sugestão, beleza? Então, pessoal, para falar sobre esse tema, né, de reabsorção radicular nas disjunções, a gente trouxe aqui um artigo publicado esse ano pela Eng Orthodontics, tá? Em maio desse ano, e que ele avalia exatamente isso, né? Se a velocidade, né, com que se faz essa disjunção e o tipo de disjuntor, ele influencia, né, nesse grau de reabsorção radicular, tá joia? Então, um trabalho muito bom publicado pela Eng Orthodontics, em que esses autores, eles avaliaram o volume de reabsorção radicular, né, a quantidade e a localização dessa reabsorção radicular nos primeiros premolares permanentes, através de tomografia computadorizada, utilizando para isso 2 protocolos de ativação e 3 diferentes tipos de disjuntores maxilares. Então, pessoal, eles foram divididos em 3 grupos, né, divididos com relação ao tipo de aparelho que iria ser utilizado. Então, no primeiro grupo era composto pelo Hyrax, né, que a gente está acostumado, né, com bandas aqui nos molares e nos pré-molares. No segundo grupo, ele colocou um aparelho que ele tinha uma cobertura, né, de acrílico, tá, na região de molares e pré-molares. E no terceiro grupo, ele fez uma cobertura total de acrílico, né? Todos os dentes eles eram cobertos por acrílico, tá joia? E foi visto, né, além desses 3 aparelhos diferentes para disjunção, 2 protocolos diferentes. Então, no primeiro protocolo era realizado através de expansão rápida da maxila, e no segundo protocolo era a semi-rápida, né, que a gente viu, né, também, que era aquele protocolo que a ativação é uma vez, 1/4 de volta, né, por dia, tá? Independente do aparelho, né, após a disjunção ser concluída, eles foram estabilizados por 12 semanas e cada grupo desse tinha 10 premolares para ser avaliado, né? Por exemplo, utilizou o Hyrax, se avaliava 10 premolares, né, com quem utilizou o Hyrax com protocolo rápido e com protocolo semi-rápido, tá? Então, já são 2 grupos, né? Quem utilizou a cobertura parcial, né, aquela que pegava molares e prés, era um grupo com 10 avaliando a expansão rápida, mais um grupo com 10 com semi-rápido. E assim também para quem utilizava aquela cobertura total de resina acrílica, né? Então, no total, tinham 60 premolares sendo avaliados com relação à reabsorção radicular, tá? Então, foram feitas tomografias, reconstrução das imagens em 3D e as avaliações. O que foi que eles concluíram? Vejam só. Primeiro resultado que eles tiveram, né, com relação a quem reabsorveu mais, quem reabsorveu menos, é que os pacientes que utilizavam
os aparelhos que tinham a cobertura total, tá? De todos os dentes, né? Aquela cobertura de acrílico, eles tiveram menos reabsorção radicular. Outra coisa que eles observaram que em todos os grupos, tá? Independente do protocolo, do aparelho, foi visto que a reabsorção bucal, né? A reabsorção na porção vestibular da raiz, em todos os grupos, essa reabsorção foi maior do que na superfície lingual dos dentes. E, além de que, né, não tinha diferença em termos de reabsorção de raiz, variando o protocolo, tá? Não era porque usava uma expansão rápida ou uma expansão semi-rápida que ia ter mais ou menos reabsorção radicular, tá? Se viu que o protocolo de ativação não influenciava na reabsorção radicular, e sim o tipo do aparelho que fazia essa influência, beleza? Então, os autores concluíram que todos os aparelhos eles causavam reabsorções radiculares, né? Não teve nenhum que não causou, né? Mas quando se tinha essa cobertura de acrílico em todos os dentes, se viu que esse causava menos do que os outros dois, tá? Então não vai estar livre de reabsorção radicular. Isso faz parte do tratamento, né? É uma cicatriz, como a gente costuma dizer, né? Do tratamento, mas que também não vai levar a nenhum dano ao dente que cause sua perda, sua mobilidade, né? Sua chance de perder futuramente. Não, é algo muito previsível e aceitável, tá? Esse grau de reabsorção que vai existir nas disjunções, beleza? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês, né? Saber sobre a reabsorção, né? Quando se utiliza disjuntores. Espero que tenha acrescentado algo a mais agora na sua ortodontia. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera! Aí, tchau, tchau! Aí.